Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas. E hoje temos, a nossa prévia da próxima semana do futebol americano brasileiro. Esse vídeo que está saindo na quarta-feira para quem é membro antecipado e no sábado de manhã para quem ainda não é. Então, se você ainda não é membro, R$5 por mês, você já vai estar podendo ver conteúdos antecipados. Ou R$8 por mês, você vai ter acesso a antecipados, exclusivos, cortes de lives depois que elas saem do ao vivo, né, obviamente. Um material muito completo a um preço muito bom para você, né? Então, lembrando que a partir de agosto, a gente vai ter, né, uma programação melhor mesmo. A gente vai ter um calendário de publicações aqui no YouTube. Todo dia praticamente vai ter conteúdo para você poder assistir, principalmente para quem é membro. Mas, falando do final de semana do futebol americano brasileiro que a gente tem aqui, primeiro que a gente tem o regional de flag football que vai estar rolando, o Sudeste 2, estarei lá sábado e domingo com transmissões do Campo 1, para você que quiser acompanhar, então das 8h30 da manhã, 8 da manhã até o final da tarde, no sábado e no domingo vai ter jogo para vocês assistirem, as últimas 3 vagas do Sudeste para a super final, para vocês poderem acompanhar. No futebol americano a gente tem 6 jogos na teoria. Lembrando, estou gravando esse vídeo na quarta-feira. Se mudar alguma coisa, mudou, né? Depois dessa gravação acontecer. Vamos começar falando da D3, né? A Superliga D3, onde a gente tem 3 jogos esse final de semana, começando por Iron Tigers e Parobé Bears, né? Por que eu quero começar por esse jogo? Porque são 2 equipes que vão estar estreando, né, na competição. O Iron Tigers, inclusive, estreando em 2025, a equipe que não jogou nenhum estadual, decidiu focar em treinar e se preparar para a competição, contra um Parobé Bears que terminou em terceiro no Gauchão, de 4 equipes que disputaram, conseguiu fechar muito bem, vencendo bem o Gravataí Spartans, não conseguiu competir tão forte assim contra o Soldiers, teve alguns poucos flashes contra o Bravos, mas agora jogando dentro do seu nível, que na minha concepção o Bears hoje é um nível de D3, talvez ali beirando uma pontinha de D2, eu acho que ele vai mostrar o seu real jogo. Tem Pietro Balzano, que é um grande jogador para comandar esse ataque, tem um time muito rápido, que pode ser muito equilibrado, uma defesa que tem algumas dúvidas para esse segundo semestre, né, de como que se adapta depois do que aconteceu no primeiro, algumas mudanças ou lesões que podem ter acontecido, mas no geral acho que é um time muito interessante para a gente ficar de olho dentro dessa D3. Ano passado era uma defesa muito sólida, que não tinha um comandante de ataque para fazer as coisas funcionarem, e esse ano eu acho que tem esse comandante para conseguir pontuar pelo menos 3, 4 vezes todos os jogos, né? Então, para a gente ficar de olho. Do Iron Tigers, eu fico muito dividido, né? Porque, mais uma vez, existe uma diferença quando a gente está falando, por exemplo, de times da D1, tipo um Mariners, um Tritões, um Cuiabá Arsenal, que não jogaram no primeiro semestre, mas que são equipes consolidadas, equipes que você já sabe o que imaginar. O Iron Tigers eu não sei, né? Então, tem alguns reforços que vieram lá no começo do ano, não sei se chega mais gente para ajudar, se os treinamentos do time conseguiu fazer muitas melhorias do que tinha no passado, e até por isso a minha aposta seria no Bears. Eu espero ver um bom Iron Tigers. O Iron Tigers tem jogado só estaduais, né? Acho que desde 2022 ou 2023, e tem melhorado, dentro do seu ritmo, dentro do seu nível, tem conseguido melhorar e fazer jogos mais competitivos, mas acho que vai encarar um bom Bears, né? E por isso eu vejo o Bears como favorito. Ainda na Conferência Sul, o outro jogo que a gente tem da D3 é Gladiators e Paraná Clube Guardian Saints, né? O Paraná Clube estreia, o Gladiators perdeu na estreia para o Croco por 2-0, um jogo extremamente apertado, um jogo extremamente de detalhes, e eu acho que é isso que é o principal para o Gladiators nesse jogo, né? Acertar os detalhes que errou na estreia. Encara um Paraná Clube Guardian Saints que, com o Leandrinho no ataque, eu vejo um time muito diferente do que foi o que começou o ano, né, jogando no Paranaense. Acho que o Leandrinho é um cara que vai desequilibrar muito, é um cara que tem ali um bom atleticismo, é um cara que produz, é um cara que estende, é um cara que tem um bom braço, tem consistência no seu jogo aéreo em muitos jogos. Mas, dito isso, acho que, mais uma vez, na cenário da D3 e tudo mais, é um cara que vai conseguir se destoar, né? E eu acho que é um fator pra gente ficar, obviamente, de olho.
A defesa do Gladiators fez uma grande partida contra o Curitiba Crocodile, 5 turnovers forçados, manteve o time o máximo no jogo, foi tomar só um touchdown já nos minutos finais. Então eu acho que é um duelo muito interessante também para essa defesa se testar e para essa defesa de repente encarar um QB, né, que é mais móvel, que vai estender jogada, que vai conseguir escapar do primeiro contato. Acho que é um jogo bem legal pra gente ficar de olho. E o outro embate é do ataque do Gladiators, né, que tentou imprimir uma identidade terrestre, mas não teve fisicalidade. A equipe do Paraná Clube Guardiã Saints não é das mais físicas, então talvez consiga implementar isso um pouco mais, né? Mas se o time quer ser esse time de trincheira, a trincheira tem que estar forte, o time tem que estar trabalhado, tem que saber, obviamente, como pode explorar, de repente, falhas que tem dentro da sua L. Pô, eu quero correr, mas eu não consigo correr pelo meio, como que eu posso explorar por fora? Será que eu não posso usar meus recebedores, de repente, no jogo terrestre, caras que sejam mais explosivos para, né, fazer uma jet, fazer um toss, enfim, existem cenários para você adaptar se você quer ser um time terrestre, né? No jogo aéreo também pecou, mas vai encarar uma defesa que não jogou bem, né, o primeiro semestre do ano. Então eu acho que é algo também pra gente ficar de olho. Meu favoritismo é para o Guardian Saints. Acho que é um time que terminou bem o Paranaense, tem um bom quarterback que é um cara veterano, que pode fazer o diferencial nesse começo de campeonato onde encara times que ainda estão se acertando e se entendendo, né? Eu acho que esse pode ser um fator muito importante. Mas para o Gladiators seria muito bom ganhar para dar uma embolada no grupo, né? Porque vale lembrar, vai jogar 2 vezes contra esse Paraná e vai jogar mais uma vez contra o Cruco, né? Então seria bom para tentar dar uma embalada. Indo para a primeira divisão, né? A D1. A D1 esse fim de semana nós temos 4 jogos, um pela Conferência Norte, um pela Centro-Oeste e 2 pelo Sul. Começando pelo Norte, a gente vai falar de São Raimundo Cavaliers e Manaus, que é um jogo que eu tô bem curioso, é um dos jogos que eu tinha colocado como quero assistir, né, para essa primeira fase, porque são 2 equipes muito tradicionais do norte brasileiro, 2 equipes que já tiveram momentos muito bons, mas claramente hoje Manaus é favorito. Manaus é um time que vem muito embalado nos últimos anos dentro da sua região. É um time que tem muita gente para estrear, então eu acho que é uma coisa pra gente ficar de olho, né? Quem vai ser o quarterback, como que esse time vem trabalhar, né? Todas as chegadas que vieram, né? Americanos, colombianos, panamenhos, tem muita gente nesse time para estrear. Então eu acho que não seria esquisito a gente ver esse time errar bastante. Eu acho que não seria algo fora da caixinha. Mas eu tô bem curioso para ver, principalmente a questão de quarterback, se vai ser o Parks ou se vai ser o Canuto, e como todo esse time vai funcionar para essa temporada. Para a equipe do São Raimundo Cavaliers, eu tô bem com o pé no chão. É um time que a gente não sabe nem quem é o quarterback. Então, quando a gente olha para esse tipo de cenário, a gente não pode criar muitas expectativas. Então, se o time chegar, fizer um jogo minimamente competitivo, conseguir ter alguns flashes ofensivo e defensivamente, para mim, já tá de bom tamanho, já vai estar já vai estar bem pago. Claro, o time quer ganhar, é um clássico, o time quer jogar bem, mas eu acho que ganhar talvez seja algo que o time não tem que pensar agora. Tem que pensar em jogar bem. A vitória vai vir ou não com o tempo. O foco tem que ser jogar bem. Por isso, meu favoritismo é pro time do Manaus. No Centro-Oeste, temos um jogo muito bom, que será Cuiabá Arsenal e a equipe do Tubarões do Cerrado. Uma coisa que eu descobri fazendo o roteiro desse jogo o Tubarões do Cerrado tem no seu elenco Caio e Thomas Kudeba como quarterbacks. Quem será que vai jogar? Eu tomei não diria um susto, mas eu fiquei bem surpreso, porque o Caio teve um ano passado muito bom com a equipe do Hawks, chegou no Tubarão do Cerrado, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que algumas pessoas me falaram, chegou tipo, meio que, posso ficar aqui e tudo mais, vai estar com um bom treinador que é o Negreiros, tem o Kudeba é um cara que é uma situação completamente diferente, jogador estrangeiro, veterano, que também pode ter um papel talvez de quase como um quarterback coach ali para ajudar o seu ataque, mas é um cara que ano passado no time do Coyotes, enquanto o Coyotes jogava bem porque ele estava jogando bem, mas eu fico bem dividido, né? Vamos aguardar o que vem por aí para esse time, né? Porque a verdade seja dita, o Tubarão Cerrado é um time que tem um treinador que eu gosto, que é o Negreiros, né, o Batata, tem alguns bons jogadores dentro do seu elenco, mas há um tempinho que não consegue jogar no nível competitivo que jogava, né, alguns anos atrás.
Então eu espero que seja Caio, seja Kudeba, quem for, que o time consiga ser mais competitivo ofensivamente, que a defesa, ficando menos tempo em campo, consiga performar melhor também, porque teve bons e maus jogos ano passado, né? Então é um jogo que eu tô bem curioso pra gente ver, ainda mais agora com relação a quem será o quarterback da equipe do Barões do Cerrado, né? Esse jogo que inclusive é em Mato Grosso, né, no Várzea Grande, na mando do Arsenal, né, para esse duelo. E o Arsenal jogando em casa também tem suas novidades, né? Tem os 2 jogadores americanos que chegaram, tem um vídeo que vai sair provavelmente hoje ou amanhã, exclusivo, para membros exclusivos, falando sobre os 2. E além disso tem a estreia do head coach, o Andrew Alexander, né, que chegou para comandar esse time do Arsenal. É um cara que a última experiência dele foi como running back coach lá no Barcelona Dragons, na ILF. Então, eu tô bem curioso para ver o que ele muda, o que ele não muda. Para o bom ou para o mal, é um time muito veterano, né? Para o bem ou para o mal. Então, é um time que tem um certo entrosamento, talvez tenha uma certa resistência a algumas mudanças. Mas tem o Igor Mota lá, que é um cara que, sempre que eu pude ver, presenciar, sempre se mostrou um cara muito para também ajudar, né, nesses momentos, dentro e fora de campo. Então, acho que deve estar sendo muito bom também ter um cara assim para essa comissão técnica com um head coach novo. O Ourique, se nenhuma novidade acontecer, né, será o quarterback titular, né? Gosto do Ourique, acho que ele é um cara que faz o necessário para que esse time entrosado funcione, obviamente. E aí tem a questão dos americanos, como os 2 devem ser usados no ataque e na defesa, por mais que um seja primariamente defensor, o Romero. Eu imagino os 2 jogando no ataque e na defesa o tempo todo, como a gente geralmente vê, né, o Arsenal fazendo com seus jogadores. Eu tô bem dividido para esse duelo. Eu acho que são 2 equipes que a gente espera um pouco mais, talvez. Mas eu iria com o Arsenal. Jogo em casa, é um time que tem um entrosamento muito grande, sabe jogar, né? Sabe jogar o jogo, sabe quando precisa cozinhar, sabe quando precisa acalmar. E eu acho que o Tubarões pode ter um time melhor esse ano. Eu acho que é um time que pode sim vencer. Não acho que o Tubarões não tenha a condição de vencer, mas eu acho que, assim como foi do time do São Raimundo, né, do Cavaliers, eu acho que vencer vai ser parte do processo. Eu quero ver esse time jogando melhor, sendo mais competitivo em vários momentos, como não conseguiu ser ano passado. Mas é isso. Acho que é um jogo bom. Acho que aqui a gente não teria uma surpresa tão grande com uma vitória do Tubarões, mas eu tô mais curioso pelos Cans do que realmente com o placar final. Eu acho que é um jogo que, independente de como acabar, a narrativa ela pode ser completamente diferente, né? Claro, se alguma das 2 equipes chega e toma um balaço muito grande, é de se preocupar. Mas não vejo esse cenário acontecendo, não. Indo para o Sul. Sul temos 2 jogos. Começando por, né, jogo que vai ser no sábado. Inclusive, todos os jogos que eu falei aqui, Gladiators e Paraná em Joinville no sábado, Iron Tigers e Bears no domingo em Criciúma, São Raimundo e Manaus em Manaus no domingo de manhã, e Arsenal e Tubarão Cerrado no sábado, 3 horas da tarde, no Mato Grosso. Indo agora para outro grupo, que é no dia 26, no sábado, às 2 da tarde, Santa Maria Soldiers e Stepos, né, no estádio Eucaliptus em Santa Maria. 2 equipes que fizeram jogos bem apertados na estreia. A única diferença é que o Santa Maria Soldiers venceu. E agora vai fazer o seu primeiro jogo em casa contra o Stepos. Acho que é um jogo que deve ser tão equilibrado quanto os 2 jogos do grupo foram até agora. Acho que é um jogo que tem que reduzir muito as faltas dos 2 times. A arbitragem pode ser melhor também para esse duelo. E eu acho que é um duelo que eu tô bem curioso, né? Por um lado, tem o Santa Maria Soldiers com o Faé, que tem seus bons e maus momentos. É um time que eu acho que precisa se apoiar mais no jogo terrestre para que o Faé tenha mais tranquilidade dentro da posição de quarterback. E eu acho que isso aconteceu em certos momentos, né, no jogo contra o Juventude. Ele também teve bons momentos que foram atrapalhados por falta, então a gente também tem que levar isso em consideração, por isso que eu falo tanto de faltas. E do outro lado a gente tem um quarterback que é o Brian Macias, que chegou e no primeiro passo toma uma pick six, depois responde com uma boa campanha, e teve bons e maus momentos do jogo. Como eu falei, eu senti que ele buscou muito home run
quando ele poderia conseguir só uma rebatida simples, né? Usando um termo de beisebol aí pra vocês, mas ao invés de jogar sempre pro touchdown, garante a primeira descida, faz um passe mais curtinho, corre pro first down. Eu acho que talvez na emoção, né, de querer na primeira partida mostrar, né, que dá, que pode, eu acho que faltou um pouco pro Brian Macias essa tranquilidade. E jogando fora de casa contra um bom time do Soldiers, defensivamente principalmente, eu acho que ele vai precisar jogar mais seguro, né? Acho que é um duelo muito interessante. A defesa do Stepos precisa começar melhor do que começou contra o Bravos, principalmente a secundária. Acho que a secundária vai encarar um quarterback diferente, que não tem a mesma velocidade, os mesmos trejeitos, não tem a mesma experiência, né? O Faé é um cara experiente em outra posição, ele tá se adaptando à posição de quarterback. Mas quando a gente pega o TD dele contra o Juventude, se a janela estiver lá, ele vai pegar. Ele vai fazer um passe curto, se o recebedor ficar no mano a mano e ele conseguir ver o cara aberto, ele vai conseguir um touchdown. Então essa secundária tem que jogar melhor. E é claro, trincheiras vão ser um grande fator para esse duelo. Eu dividido iria com o Stepos. Porque em duelos equilibrados a gente tende a apostar mais no quarterback. É como eu geralmente penso, né? E nesse caso, aí a gente tem um quarterback que tá na frente do outro, na minha concepção, né? Mas expectativa de um duelo muito bom e que seja um duelo tão parelho, né? Que seja tão parelho quanto foi, né, os outros jogos do grupo. E falando em outros jogos do grupo, a gente tem Bravos e Juventude, né, que vai ser na Arena Canadá, em Viamão, no Rio Grande do Sul. Espero que, se a transmissão não for boa, que se faça uma filmagem decente desse jogo, porque a transmissão, a imagem estava ruim, não teve uma filmagem técnica oficial, a filmagem foi feita, o compacto foi montado com a transmissão, então eu acho que já passou da hora de times que sabem a importância disso fazerem um bom trabalho. Então, assim, o Bravos, ele é um time que está dentro do cenário há muito tempo, porque não é um time novo, é uma fusão de Pumpkins e Bravos, que são outros times e tudo mais. Então, tem muita gente experiente para saber que não dá para só pegar um celular e fazer uma transmissão. Então, se quer fazer a transmissão com o celular, do jeito que foi, beleza. Mas precisa ter uma filmagem boa, né? Precisa ser um negócio bem feito, para que a gente possa mostrar o futebol americano. A gente possa mostrar, né, a nossa modalidade. Imagina você tentar mostrar um jogo que a qualidade tá com, sei lá, 480p, tudo borrado, você não identifica ninguém dentro do jogo, você tem que ficar supondo quem tá fazendo jogadas. E é um pequeno desabafo que deve vir no 3ª para 10 logo menos, tá? Eu e o Rains, os dois estamos bem irritados com relação a transmissões e acho que deve ser um assunto que vai vir já para vocês. Falando do jogo, eu acho que o Bravos é bem favorito aqui, tá? Eu acho que o Juventude mostrou uma boa resiliência no jogo 1. Acho que o Juventude tem, obviamente, a estreia de Ray Bradley e Zilber, e principalmente Zilber pode ser um fator. Zilber é um defensor muito rápido, muito forte, e que vai perseguir. Vai atrás do quarterback, deve ser usado muito ali dentro da caixa, então vai ser muito interessante da gente ver. O Bravos tem um ataque que começou muito bem, que teve um ótimo primeiro tempo, mas tem que jogar 4 quartos bons, né? Foi um segundo tempo que moveu correntes em algumas situações, mas não pontuou quando podia ter pontuado e matado o jogo. Então acho que esse é um ponto muito importante para esse time do Bravos. Acho que é um time que conseguiu ter um equilíbrio terrestre para que o jogo aéreo pudesse ter sua tranquilidade. Defensivamente, acho que o Bravos encara um adversário menos perigoso. Acho que vai encarar um time que está muito focado em correr com a bola. Tem um running back na posição de QB, que quando precisou passar não teve grandes momentos. Claro, Bradley e Zilber vão provavelmente também rodar, né? Ray Bradley deve aparecer no ataque, mas o Ray Bradley, que já foi um grande jogador, acho que hoje não é um jogador que faz a diferença. Ele pode ser muito bom. Acho que se 10 passos, se errar, ele pode punir. Mas eu ficaria talvez até mais preocupado com o Zilba de repente aparecendo no backfield e fazendo jogadas, né? Então é algo pra gente ficar de olho. E óbvio, assim como eu falei de Stepos e Soldiers, reduzir faltas. Duas equipes que erraram muito, que cometeram muitas faltas, que deram muitos tiros no próprio pé. Mas expectativa de um jogo bom, domingo, 2 horas da tarde, na Arena Canadá, em Viamão. Favoritismo pra mim é do time do Bravos. Então é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e bom fim de semana de jogos de futebol americano.